Entretanto, a cobrança não já vem em janeiro. Na verdade, Estado e município vai lhe dar um prazo. Geralmente começa ali em março, abril, às vezes até em maio, o primeiro pagamento dessa parcela. Então, se você precisa de uma certidão em janeiro, você vai conseguir uma certidão negativa dizendo que você não deve? Não, porque já está no sistema dizendo que você deve. Mas também não vai sair uma certidão positiva dizendo que você não pagou. Vai sair, na verdade, uma certidão positiva, mas com efeito de negativa, porque o débito ainda é vencendo. Ele ainda não venceu. Então, cuidado. Essa é a primeira situação. Rafael, qual seria a segunda situação? Estão vendo a execução fiscal? Essa que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Pois bem, ao tratar da execução fiscal, o juiz vai determinar que o sujeito venha a ser citado. Se ele não pagar, vai ter bens penhorados. Os bens serão penhorados de acordo com o valor da execução. Vamos supor aqui uma execução de 50 pila, 50 mil reais. O sujeito vai ter, então, um bem penhorado no valor de 50 mil. Dinheiro na conta corrente, na conta poupança, se for, claro, excedente, aquilo que pode ser penhorado pelo CPC, se eu não me engano é 40 salários mínimos ainda. Também pode ter penhorado seu veículo, pode ter penhorado um terreno, um imóvel, enfim, um maquinário de uma empresa. Ele teve bens penhorados que valem aquele valor de 50 mil reais. Vocês conseguem perceber que a partir do momento que o fisco penhora aquele bem, a garantia do fisco já está satisfeita, ou seja, o sujeito ainda pode até brigar judicialmente, mas o fisco, se ganhar, já sabe de onde tirar aquele dinheiro dele. Então essa é a segunda situação. Se tiver uma execução fiscal já com penhora equivalente ao valor daquela dívida e você precisa de uma certidão naquele momento, você vai ter direito a uma certidão negativa? Não. Você está respondendo a uma execução fiscal. Mas vai ter direito a uma certidão puramente positiva, dizendo que você deve e tudo mais? Também não. Porque apesar de você dever, a execução já está garantida com a penhora. Então você vai ter direito a uma certidão positiva, que diz que você deve estar respondendo à execução fiscal, mas com efeito de negativa, pois o fisco já tem de onde tirar aquele dinheiro. Devagarzinho. A certidão, então, positiva com efeito de negativa, sai quando a dívida for vencenda, ainda não venceu, sai quando existir uma execução fiscal, com o quê? Com a penhora efetuada. E a terceira situação, o carro-chefe. Costuma cair muito na prova da UAB. Misericórdia, Rafael, eu estava cochilando, agora eu vou acordar. Sabe qual é a situação, meus queridos? É a certidão ser emitida quando ocorrer, essa certidão ser emitida, quando ocorrer qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o crédito está com a sua exigibilidade suspensa. O fisco, por algum motivo, não pode cobrar. Por quê? Porque a exigibilidade está suspensa. Rafael, esse tema de suspensão, Rafael, toda vez que eu faço questões de tributário, eu me lasco nesse tema. Misericórdia, eu não vou aprender nunca. Calma que eu vou te passar um bizu também em relação a isso. Aliás, já vou passar esse bizu agora, quer ver? Vamos lá na tela? Quando a gente olha para crédito tributário, eu prometo, meus queridos, que daqui a pouco eu volto para falar disso aqui, tá? Eu volto para falar disso, não esqueça de vocês não. Mas antes, quando a gente fala de crédito tributário, eu quero que você, diante de uma questão que cobre esse tema, eu quero que você faça esse esqueminha comigo. Olha aí, mais um esqueminha. Presta atenção nesse esqueminha, tá bom? Eu quero que você entenda que, de um lado, nós vamos encontrar as chamadas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De outro lado, nós vamos encontrar as hipóteses de extinção do crédito tributário. E do outro lado, nós vamos encontrar as hipóteses de exclusão. Não confunda com extinção, caramba. Exclusão do crédito tributário. As hipóteses de suspensão você encontra no artigo 151 do CTN. As hipóteses de extinção no artigo 156 do CTN. E as hipóteses de exclusão no artigo 175 do Código Tributário Nacional. Então, presta atenção, 175 do CTN. Como é que na hora da prova você vai, então, ficar esperto e ligado? E não se confundir, porque a prova faz muito isso. A prova quer pegar um caso de suspensão e colocar como se fosse extinção. Vai querer pegar um caso de extinção e colocar como se fosse exclusão, ou exclusão com suspensão, vai fazer um sarapatel. Misericórdia. Vai querer, então, confundir sua cabeça. Mas sem desespero. Eu quero que você guarde essas dicas. Vou anotar aqui a minha dica. Preste atenção na dica. Professor, como diz Alexandre, professor, se eu cair isso na hora da prova, professor, como é que eu faço? Ah, Alexandre, aquela marmotinha, né? Vocês sabem como é que Alexandre Teixeira é, né, gente? É uma marmotinha, né? Ele todo lá, todo assim, né? E aí, ele fica assim com a camisa, e não sei o quê. Não tem pescoço não, repare, é tudo assim. Ele, pois é, aquela marmota do Alexandre. Pois bem, como é que você vai ficar ligado, professor, para não cair na pegadinha dessa, professor, na hora da prova? Como é que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Fique esperto, vê? Você vai anotar esse bizu. Hipóteses de suspensão. Gente, existem vários bizus que vários professores usam em seus manuais, seus livros e tudo mais. Esse bizu é de minha autoria, tá bom? Está nos meus livros, fui eu que criei e já estou até sendo copiado.
Presta atenção, concorrência. Alô, concorrência, cria o seu, copia o meu não. Veja, hipótese de suspensão é o chamado rede e coco para mim. Rede e coco, rede... Opa, calma aí, não acabe não, bateria não. Para mim, rede e coco para mim. Enquanto vocês estão aí vendo na tela, eu peço desculpas pela falha que aconteceu. Cair bateria não pode, Rafael. Faz isso não, Rafael. Calma que eu tô aqui enrolando vocês, conversando um bocado de besteira, para dar tempo de eu ligar. Dá tempo de eu ligar isso aqui. Peraí, eu acho que agora foi. Pronto, meus queridos. Peço milhões de desculpas pelo que aconteceu. Coisa feia, que falta de profissionalismo desse professor. Me perdoe, eu prometo que vou lhe dar várias questões para compensar isso. Mas olha aí, o primeiro hipótese de suspensão, rede e coco para mim. O que é o rede e coco para mim? É o que você deseja depois da prova da OAB. Rafael, passei essa prova, primeira fase, segunda fase, eu quero curtir, eu quero descansar, eu quero ir para Jericoacoara, eu quero ir para a praia de Porto de Galinhas, eu quero ir para Morro de São Paulo, eu quero ir curtir, eu vou pegar uma rede na beira da praia, rede de coco, uma aguinha de coco e só na boa. Tem gente que vai preferir água de coco dentro do copo com gelo e uísque. E também vai curtir do mesmo jeito, tomando Very Nights. Mas veja, aqui é um bizu para que você não esqueça. Casos de suspensão, não é extinção, caramba. O crédito existe, só está suspenso. Isso não pode cobrar. Não é hipótese de exclusão também não. É hipótese de suspensão. Rede e coco para mim. Por quê? Para que você lembre do seguinte, ó. Rede e coco para mim é porque você vai encontrar o re. Rede que, Rafael? Do que a gente já falou hoje. O recurso administrativo, também chamado de impugnação administrativa. Ora, você recebeu a cobrança daquele determinado tributo. Recebesse a cobrança dele, tudo bem. Mas você não concorda com aquela cobrança. Você pode apresentar impugnação na esfera administrativa? Claro que você pode, já disse isso. O direito de contraditório e ampla defesa sendo também realizado na esfera administrativa. Então você pode realizar sua impugnação administrativa. Se você impugnou, faz sentido o fisco colocar numa gaveta sua impugnação e continuar lhe cobrando? Não. O fisco vai ter o quê, caramba? Ele vai ter que apreciar a minha impugnação, Rafael. Ele vai ter que julgar a minha impugnação, Rafael. Exatamente. Então, até ele concluir o julgamento administrativo, ele não pode lhe cobrar. O crédito estará, portanto, com a exigibilidade, olha a lógica, suspensa. Vai estar suspensa, então. Se ele ainda não lhe deu a resposta, o recurso administrativo suspende a exigibilidade. E o D? O que é que nós teríamos aqui como D? Ora, como D, o que nós vamos encontrar aqui? D de depósito. Depósito de valores. Depósito de valores. Qual é o detalhe, meus queridos? É que o STJ entende que esse depósito ele tem que ser integral e em dinheiro. Súmula 112 do STJ. Então você até quer discutir, mas você também quer depositar. Para quê? Para já conseguir ali se livrar dos encargos, né, como juros e atualização. Então você, ao depositar, você já está garantindo ao fisco. Ei, fisco, teu dinheiro está aqui, ó. Eu estou discutindo, mas teu dinheiro está aqui do lado. Então, portanto, hipótese de apenas suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito. Coco, o que seria o coco? Coco de concessão. Concessão de quê, Rafael? Liminar. Liminar no mandado de segurança. É uma das ações, é uma das peças para quem escolheu direito tributário na segunda fase da OAB. Na verdade, o mandado de segurança cai em todas as segundas fases aí do exame de ordem. O mandado de segurança ele vai ser utilizado como remédio constitucional todas as vezes que uma autoridade administrativa, no meu caso, autoridade administrativa fiscal, atuar de maneira abusiva, atuar de maneira excessiva, com desvio da lei. Rafael, me dê exemplo aí? Vou lhe dar 2 exemplos para você entender no direito tributário. Primeiro, interditar indevidamente estabelecimento para forçar o cara a pagar tributos. Não pode. O fisco entra com ação judicial, mas o fisco não pode lacrar o estabelecimento para o cara ser obrigado a pagar tributos. Súmula 70 do STF. Ou então apreender indevidamente mercadorias para forçar o cara a pagar tributos. Também não pode. O fisco que vai cobrar judicialmente com a execução fiscal, mas não pode reter mercadoria, está tirando direito de propriedade do artigo 5º caput da Constituição. Súmula 323 do STF. Mas suponha então que aconteceu esse tipo de situação aí no direito tributário. Aconteceu a autoridade administrativa, de forma abusiva, prendeu, interditou o estabelecimento, está cobrando um tributo que é indevido, que não é correto. E agora? E agora, meus queridos? Mandado de segurança contra ele. Mandado de segurança não vai ser julgado logo. Tem um prazo para poder, então, tramitar esse processo. Então, portanto, você já pede no início uma liminar, desde que você comprove o fumus boniuri, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora. Comprova então que você precisa daquela mercadoria para poder atender a fornecedores, que você precisa do estabelecimento para poder atuar,
E aquela cobrança vai inviabilizar sua vida, pessoa jurídica ou pessoa física. Então você comprova esses argumentos, mostra que há esse perigo aí da demora. Se demorar pode ser crucial, essa demora pode virar uma execução fiscal e você se lascar. E aí então você consegue uma liminar por parte do juiz. A liminar do juiz já é o final do processo? Não, Rafael, ainda é o final não, é no começo ainda. Pois é. Então cuidado, viu? A liminar ela vai apenas suspender a cobrança do tributo. No final, com a ação julgada, é que nós teríamos a extinção. Então, por enquanto, a liminar do mandado de segurança, ela apenas vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas aí vem um detalhe. Os processos judiciais se limitam apenas ao mandado de segurança? Óbvio que não, meus queridos. Existem outras ações judiciais, como a ação anulatória de débito fiscal, a ação declaratória, existem outras medidas, até embargos à execução fiscal, tudo bem. E exatamente por existir outras espécies de ações judiciais no direito tributário, é que nós também vamos encontrar o outro CO. O CO aqui de quê? O COCO da tutela antecipada nas ações judiciais. O detalhe, meus queridos, é que com o advento do novo Código de Processo Civil, essa tutela antecipada hoje é denominada de tutela provisória. Tutela provisória. Dividindo-se naquele critério da tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Mas hoje denomina-se de tutela provisória. Tutela provisória. Então aí o código chamou tutela antecipada, o que hoje é tutela provisória, mas você entende, uma vez concedida aquela tutela, como o próprio nome diz, provisória, ainda não é o final do julgamento. Então, portanto, o crédito estará apenas com a sua exigibilidade suspensa. Suspensa. Eu não posso falar ainda em extinção, nem posso falar ainda em exclusão do crédito tributário. Qual seria então a próxima forma de suspensão, Rafael? Ora, a próxima forma, meus queridos, é o parcelamento. Ou seja, pega esse par aí e transforma ele em quê? Transforma ele em parcelamento. Forma de parcelamento. Parcelamento da dívida tributária. Então, parcelamento é forma também de suspensão. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, fica esperto. Rafael, por qual motivo? Meus queridos, se você parcelou a dívida e está pagando religiosamente, faz sentido o fisco entrar com a execução fiscal e lhe cobrar? Não. Você está pagando religiosamente? Você está cumprindo com a sua avença? Então o crédito ficará suspenso até que você pague a última parcela. Quando você pagar a última parcela, aí sim o crédito está extinto. Mas até então, pagando as parcelas, o crédito estará com a sua exigibilidade suspensa. Detalhe, 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 se você perdeu o parcelamento, não pagou aquela parcelinha, o crédito volta a ser exigido. E para fechar, uma forçação de barra aqui para vocês, tá? O M. M de quê? Moratória. O MIM vai virar uma moratória. Rafael, o que é moratória, Rafael? É quando o poder público ele resolve graciosamente, porque ele quis. Ele resolve então dar um prazo para você pagar em outro momento. O detalhe, meus queridos, é que geralmente a moratória ela é concedida quando tem algum tipo de catástrofe natural, maremoto, terremoto, inundação, a população está ferrada, não tem como pagar tributo, aí o governo vai e dá outro prazo para pagar. Ou então por questões também econômicas, como acontece com greves em bancos, que ninguém consegue pagar, aí o poder público acaba dando um prazo maior. Durante aquele período em que ele deu esse prazo maior, pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Quando dá esse prazo maior, durante esse período, o crédito estará com a sua exigibilidade suspensa. Então, atenção, essas são as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Rede e coco, para mim. É exatamente, antes de partir para as próximas formas, é exatamente dentro dessa que o sujeito também teria direito àquela certidão que eu falei. Existe a certidão positiva, que diz que o sujeito deve tributos. Existe a certidão negativa, que diz que ele não deve porcaria nenhuma. E existe a certidão positiva, com efeito de negativa. Essa certidão, ela sai quando a dívida ainda não venceu, foi o que eu havia dito, dívida vincenda, sai quando a execução fiscal estiver garantida com a penhora, ou sai em qualquer desses casos do rede coco para mim, qualquer dos casos de suspensão, em que pese exista a dívida, o poder público não pode cobrar, ela está suspensa. É a certidão positiva com efeito de negativa. Essa terceira modalidade também sai em qualquer das hipóteses de suspensão. Então, se, por exemplo, o sujeito parcela uma dívida e precisa de uma certidão, qual será a certidão dada para ele? Poxa, parcelamento é suspensão, Rafael, ele ainda deve até pagar tudo. Então, não pode ser certidão negativa. Também, se o fisco está recebendo, o fisco não vai executar ele, então também não é positiva, não. É uma certidão positiva com efeito de negativa, essa terceira modalidade. Mas para a gente não perder aqui o fio da meada na nossa revisão, eu ainda tenho que falar com vocês dos casos de extinção e exclusão. Vamos a ele na tela? Meus queridos, as hipóteses de extinção, o que é que eu quero que você faça na hora da prova? O artigo 156, você vai pular. Como é, Rafael? Você vai pular. Misericórdia, Rafael, não disse isso não. É isso que você vai fazer sim, caramba. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Eu quero que você vá direto para as hipóteses de exclusão. Rafael, e quais são as hipóteses
de exclusão. As hipóteses de exclusão é o ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá bom, Rafael, deixa de macaquice aí. Ai, ai, gente. As hipóteses de exclusão é o ai, ai. Eu duvido você esquecer. Ai, ai, ui, ai, ai. Não, ui não. Ai, 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 ai. As hipóteses de exclusão é para que você lembre do A de anistia e o I de isenção. Cuidado, viu? É isenção, é isenção. Né? Tem gente que fala assim, né? Rapaz, não sei o que, é isenção. Não, não tem um N aí não, viu, gente? É isenção. É isenção. Não, não existe misericórdia. Eu realmente falava assim, Rafael. Não tem um N não, é? Tem não, criatura. É isenção, né? Isenção. Eu já vi muita gente fazer isso. Mas volta pra cá. Como é? Preste atenção. Eu estou diante, então, desses casos aí, ó. Os casos da A de anistia. A de anistia. E o I da isenção. Não, isenção. Anistia e isenção. Meus queridos, cuidado, viu? Por quê? A anistia se aplica exclusivamente às infrações, às penalidades. A exclusão do crédito tributário vai evitar que o crédito exista. Vejam que na suspensão, o crédito já existe, mas está suspenso. Na extinção, o crédito existe e depois morreu. Já na exclusão, não. Ele evita que o crédito se forme, evita que o crédito aconteça. A anistia é o crédito da penalidade, aquele das infrações. Como assim, Rafael? Ora, simplesmente o poder público resolve dar esse benefício para que pessoas, não, ao infracionar, não tenham que pagar suas multas. Então a infração, ela funciona desse modo. É até detalhe interessante para as provas de primeira fase do exame da UAB, o seguinte, tem muita gente que vai cair nessa pegadinha da prova. A prova vai querer falar da remissão, a remissão com 2 S. A remissão, meus queridos, é o perdão da dívida, mas remissão é forma de extinção do crédito tributário. A remissão não se confunde com a anistia, são coisas diferentes. A anistia é exclusão, a remissão é extinção do crédito tributário. O outro detalhe é que a remissão se aplica para todo o crédito tributário, como nós já vimos, que ele é mais abrangente. Já a anistia não se aplica apenas à multa, apenas à penalidade. Então toma cuidado, porque são coisas diferentes. Mas voltando então para nossas hipóteses, então nós temos aí a anistia e nós temos também a isenção. É detalhe interessante. Por quê? Porque a isenção, meus queridos, é quando o poder público ele poderia cobrar o tributo, mas resolve não cobrar. Como assim? Ele tem competência para cobrar, mas dá uma isenção. Rafael, me dê um exemplo, eu vou lhe dar. Primeiro, pessoas que têm um veículo têm que pagar IPVA. Mas muitos estados, para querer ajudar o taxista que tira seu sustento daquela atividade, muitos estados, por liberalidade, eles poderiam cobrar. Muitos estados resolvem editar leis estaduais e não cobrar IPVA do veículo do taxista, o veículo táxi dele. Como também acontece, gente, com municípios. Municípios poderiam, por força constitucional, poderiam cobrar IPTU dos imóveis. Mas alguns deles, por liberalidade também, resolvem acabar dando uma isenção para que imóveis pertencentes a pessoas com deficiência não paguem IPTU. A ideia é tentar exatamente ajudar essas pessoas. Então o município poderia cobrar? Poderia. O Estado poderia cobrar lá o IPVA? Poderia. Mas ambos resolveram, por lei municipal para IPTU, estadual para IPVA, resolveram por mera liberalidade não cobrar aquele tributo. Então, cuidado com a isenção. Tanto é assim, meus queridos, que a isenção, e eu sei qual é a sua pergunta que está martelando aí, a ideia da igreja, né? Eu tô ligado, eu tô aqui, mas eu tô percebendo, eu tô aqui, mas eu tô ligado. Daqui a pouco eu falo disso também. No finalzinho ainda desse nosso intensivão aqui, intensivaço, meu tempo tá acabando aqui, mas no finalzinho eu ainda falo, ó, tá aqui na sua cabeça. Daqui a pouco, fique tranquilo, eu vou falar. Mas ainda dentro da isenção, presta atenção. Dentro do campo da isenção ainda, o que você tem que entender aqui, meus queridos, é que se o poder público dá porque ele quer, ele também pode retirar quando ele bem entender. Em regra, a isenção não gera direito adquirido. Se o Estado quiser, a partir do próximo ano, cobrar IPVA, ele revoga a isenção do taxista e volta a cobrar do taxista IPVA. Se o município quiser cobrar IPTU, ele revoga a isenção e volta a cobrar IPTU da pessoa com deficiência. Ele dá porque quer, também tira quando quer. A não ser, ou a prova, ou o iê, ou a pegadinha. A não ser o quê, Rafael? A não ser que essa isenção venha a ser chamada de isenção onerosa. Onerosa? Sim. É aquela isenção estabelecida lá no artigo 178 do CTN. Na verdade, o artigo 178 diz que a isenção não gera direito adquirido. Mas no meio dela ele diz, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinados requisitos. Vamos imaginar um exemplo. Imagina hotéis na beira-mar de Fortaleza, no Ceará, nosso querido Ceará. Imagina que empresas querem abrir hotéis ali na beira-mar. O prefeito, então, diz que vai dar uma isenção. Isenção por 5 anos para que as empresas não paguem IPTU, seu imóvel,
para que as empresas de hotéis também não paguem ISS dos serviços prestados. Deu essa isenção durante 5 anos. Desde que, olha o requisito agora, essas empresas contratem a quantidade X de funcionários e investam Y no turismo. Imagine que o empresário agora, vendo esse benefício, diz: caramba, é a minha chance de colocar um hotel na beira-mar em Fortaleza. Ele então resolve comprar o imóvel, reformar o imóvel, contratar número X de funcionários, investir Y no turismo, campanhas publicitárias, turistas chegando no aeroporto e sendo bem recepcionados, enfim, um forrozinho, né? Lá no Ceará nós temos o Zé Cantor, né? Agora sou eu e você, Zé Cantor e tal, forrozinho bom, tocando lá, enfim. Então percebam, meus queridos, eu sou doido para ir pro show do Zé Cantor. Um dia eu ainda vou pro show do Zé Cantor, só aqui, ó. Ui! Raga! E eu aqui, ó. E olha que foi no risca-faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara. Ui, é bom demais, Júnior. Veja, então nesse contexto, gente, o sujeito foi lá para beira-mar para querer todo esse benefício, não pagar IPTU nem ISS. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e não 5 anos como prometido. E o prefeito faz um pegadinha, revoga e volta a cobrar IPTU e volta a cobrar ISS. Parece justo isso? Claro que não. O sujeito teve custos para fazer aquilo ali. E agora você cair numa pegadinha dessa? Não pode, caramba. É exatamente nesse contexto, meus queridos, é exatamente por isso que eu quero que você entenda o seguinte. A isenção ela não gera direito adquirido como regra, podendo ser revogada a qualquer tempo, a não ser que ela venha a ser dada por prazo certo e em função de alguns requisitos, algumas condições. Porque neste caso o poder público fica vinculado. Vinculado ao quê, Rafael? Fica vinculado exatamente ao prazo, 5 anos, e vinculado aos requisitos. Claro, se o sujeito perder os requisitos, já pode sair antes do prazo. E quando passar o prazo, acabou a boquinha dele, acabou o benefício. Cuidado com isso, tá bom? Então essas são as minhas ponderações aqui sobre as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão. Rafael, mas tu não disse nada de extinção. É para que você faça o seguinte na hora da prova. Primeira fase do AB, meu amigo, não é para você aprender não, é para você decorar. Decorar? Decoreba. Mas eu quero aprender, Rafael. Então você faz segunda fase tributário, faz pós-graduação, faz curso de prática. Primeira fase do AB, meu filho, você tem que livrar os 39 pontos, ficar com 40 para lá, meu filho. Tem boquinha aqui não, é para decorar mesmo. Como é que você vai decorar? É assim, ó. Chegou na hora da sua prova. Acerca do crédito tributário e sobre as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão. Marca a alternativa certa. Ou identifique caso de suspensão. Identifique exclusão. Meu amigo, você vai olhar logo para o seguinte. Caiu uma questão como essa, você vai olhar. É rede de coco para mim? É a primeira coisa que tem que fazer. É rede de coco para mim? Como assim? Caiu lá, recurso administrativo. O que é recurso administrativo? Opa! É hipótese de suspensão, tá aqui, ó. Então, suspensão do crédito tributário. Caiu lá, parcelamento. Opa! Parcelamento é forma de quê? É forma de suspensão do crédito tributário. Caiu anistia. Opa! Anistia não está no rede de coco para mim, não. Anistia está no ai. É hipótese de exclusão do crédito tributário. Caiu depósito. Opa! Depósito é forma de suspensão. Caiu isenção. Opa! Isenção está no ai. É forma de exclusão. Entenda, caramba. Você tem que decorar os casos de suspensão e os casos de exclusão. O que sobrar, tu vai colocar na conta da extinção do crédito tributário. Tipo o quê? Prescrição e decadência. Procura aí. Prescrição e decadência tá dentro do rei de coco para mim? Tá não, Rafael. Tá dentro do ai? Tá não, Rafael. Então é forma de extinção. Remissão. Tá dentro do rei de coco para mim? Tá não, Rafael. Isso aqui é recurso, eu lembrei. Remissão tá dentro do ai? Tá não, Rafael. Então remissão é forma de quê? Extinção do crédito tributário. Pagamento, extinção do crédito tributário. Dação em pagamento de bens imóveis. Entregar um bem imóvel para pagar tributos. Tá dentro da suspensão do rede de coco para mim? Tá não. Tá dentro do ai? Tá não. Então é extinção do crédito tributário. Conversão do depósito em renda. Opa, depósito é suspensão. Não, o depósito em si é suspensão, mas a conversão é quando o fisco levanta. Então torna-se hipótese de extinção. O que mais, Rafael? Decisão judicial transitada e julgado. Vejam que aqui a gente falou apenas de concessão, de liminar e de tutela. Mas no final o processo não vai ser julgado? Vai. Então essa é uma situação que pode extinguir o crédito tributário. O sujeito ganhou a discussão judicial. Então minha dica para vocês é: decore os casos de suspensão, decore os casos de exclusão. O restante todo você coloca na conta de extinção do crédito tributário. Rafael, tu ainda vai falar aqui da isenção da igreja. Eu estou aqui esperando, tá? Eu sei, mas deixa eu pagar logo o que eu estou devendo. Olha aqui o que eu estou devendo. Eu disse para vocês então, e aí eu vou voltar, mas voltar legal. Eu disse para vocês que no direito tributário tudo começa com a chamada hipótese de incidência, a norma abstrata prevista em lei. Afinal de contas, o tributo tem que ser criado por meio de lei. É o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quando o sujeito externa no mundo, ele pratica o fato gerador do tributo.
a situação de vida. Lembrando que os tributos se dividem no time especial, T de taxas e de impostos, M de melhoria, contribuições de melhoria, E de empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. Quando ele estreou no mundo, o poder público, no prazo de 5 anos, prazo decadencial, eu disse, tem que realizar o lançamento tributário, que vai declarar a obrigação tributária. Entenda, a obrigação principal e acessória. A obrigação acessória é aquilo que não é dinheiro. Eu estou falando o quê? De CNPJ, livros, certidões. E a obrigação principal, Rafael, é tudo aquilo que é dinheiro. Eu estou falando do tributo, mas também estou falando da multa tributária também. E o lançamento também será o responsável por constituir ele, o crédito tributário, que nos termos do artigo 139 do Código Tributário Nacional, equivale a toda a obrigação tributária principal. Então, o crédito tributário não é apenas o tributo, mas também a multa tributária. Uma vez realizado esse lançamento tributário aqui, uma vez realizado esse lançamento do artigo 142, lançou, o fisco agora vai dar um prazo para que o sujeito possa, então, pagar o tributo ou para que ele possa, então, realizar uma impugnação administrativa. Lembrando que se ele paga, o crédito já vai estar extinto. É uma forma de extinção do crédito tributário. Forma de extinção do crédito tributário. Ou então, meus queridos, como eu também já falei, ele pode querer impugnar administrativamente. Nem precisa depositar nada. Súmula vinculante disse isso. Ele pode impugnar administrativamente. Esse prazo é de 30 dias para pagar. É o que diz o artigo 160 do Código. Mas esse prazo pode ser modificado? Pode sim. Quem pode modificar o prazo? A legislação tributária, que está lá no artigo 96 do CTN. A legislação tributária, ela equivale ao letra de normas. Letra de normas, em que lê equivale às leis, de tratados e convenções internacionais, de decretos e normas das chamadas normas complementares. Então, por isso, nesse contexto, nessa situação, qualquer um deles pode mudar o prazo para pagamento de tributos. Certo, Rafael. Uma vez não pago ou quando impugnou e perdeu. Vai ser escrito em dívida ativa, lavrando-se a certidão positiva, que eu também chamei aqui de certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. É por isso que o fisco vai entrar com a execução fiscal. Mas lembra que no direito tributário nós vamos encontrar não apenas a certidão de dívida ativa, a certidão positiva, que diz que o sujeito deve tributos e traz todas as qualificações desse sujeito e da dívida. Mas também encontraremos a certidão negativa, que é aquela que diz que o sujeito nada deve, ou seja, que ele está quite. E também tem a certidão positiva com efeito de negativa, que sai quando a dívida for vincenda, quando então existir penhora na execução fiscal, ou então em qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Lembrando que as hipóteses de suspensão é o rei de coco para mim, para que você não se confunda com o ai-ai. As hipóteses de exclusão com o ai-ai, não confunda com ela. Não confunda com a anistia e com a isenção, muito menos com o crédito tributário. Mas quer dizer então que o fisco vai ter que entrar com a execução fiscal, depois que a certidão de dívida ativa existe, tem que entrar com a execução fiscal? Tem, meus queridos, tem que entrar com a execução fiscal, sim. Por qual motivo? Por outro princípio constitucional, o do devido processo legal. É você entender, meus queridos, que ninguém será privado da sua liberdade, o seu direito de ir e vir, ninguém será privado da sua liberdade e nem de seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal não é aquele processo administrativo tributário, não. O devido processo legal é o processo judicial. Somente o Estado juiz, terceiro, desinteressado e equidistante das partes é que pode tirar seu patrimônio. De um lado vai ter o Estado fisco querendo dinheiro, do outro lado o contribuinte. O juiz é que vai verificar aquilo ali, ver se aquela cobrança está certa e poder tirar patrimônio seu para entregar ao Estado. Então entenda, é preciso sim o processo judicial. Ninguém pode ter tirado sua liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. Esse processo então é uma execução fiscal. Sim, o fisco não precisa de processo de conhecimento não, já etapa de conhecimento, ou melhor, fase de conhecimento, já que, como vocês percebem, já teve todo o trâmite administrativo. Ele entra direto com a execução fiscal. E o que é que vai acontecer na execução fiscal? A execução fiscal, meus queridos, ela é regida pela denominada LEF, Lei de Execuções Fiscais. Eu estou diante da denominada Lei 6.830 de 1980. Nessa Lei de Execuções Fiscais é determinado que o juiz fará a citação. Opa, observação anterior. O fisco tem um prazo, tá, gente, para entrar com a execução fiscal também. Não é prazo decadencial, não. Agora é prazo prescricional. Prescrição para exercer o direito no judiciário. Prazo prescricional de 5 anos também. 5 anos igual decadência. 5 anos também. Cuidado com isso. Artigo 174 do CTN. Se não, prescreveu, está extinto o crédito, não poderia cobrar mais. Rafael, beleza, tranquilo, deu para entender. Execução fiscal. O juiz vai mandar a citação,
Vai mandar realizar a citação do sujeito. Citação para quê? Para que ele, em 5 dias, tome uma de duas posturas. Para que ele realize o pagamento, que nem já foi dado antes para ele a oportunidade. A diferença é que aqui já vem com os encargos do processo, custas e honorários. Lembrando que pagamento, a gente já falou, é forma de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. Então, o sujeito pode, ao receber a citação no processo judicial, pagar e pronto, está quite. Ou então, meus queridos, ele ainda pode apresentar uma garantia do juízo. Como assim, Rafael? O valor equivalente àquele da execução. Supondo que fosse 50 mil, ele dá uma garantia de 50 mil reais, voluntariamente, nesse prazo de 5 dias. Por quê? Porque ele pode, com a garantia, utilizar uma peça da segunda fase da OAB também, chamada de embargos à execução fiscal. Só pode usar embargos à execução fiscal, somente pode usar embargos à execução fiscal, se tiver garantido o juízo, tá bom? Então, muita atenção a isso. Rafael, se passar o prazo e ele não pagar, ele não garantir, aí o fisco vai realizar a penhora de bens, penhora que já autoriza a sair aquela certidão, como eu já disse, a positiva com efeito negativa, e por meio da penhora ele também poderia apresentar embargos também. Se a penhora for equivalente ao valor da dívida, ele pode apresentar também embargos à execução e discutir. Se ele não apresenta embargos, se ele continua sem pagar, ou se ele apresenta embargos e perde, o fisco vai levantar aquela garantia, se for interessante, dinheiro, por exemplo, ou então vai determinar uma asta pública, um leilão, se for penhora de valores, penhora de bens. Então fica aí essa observação para vocês, até que efetivamente chegue ao pagamento do tributo. Ufa, finalmente falamos de toda a linha do tempo na cobrança de tributos, né? E até com muitos detalhes, fazendo algumas revisões e inserções. Rafael, estamos chegando no final da nossa revisão? Estamos. Rafael, não me engane não. Você disse que ia falar agora da igreja. Entra aqui, aqui, né? Eu vou não. Tu é doido, né? Olha, eu vou sim dar essa explanação para vocês. Prometi, então falei isso. Mas você também tem que prometer uma coisa. O que é que você vai prometer? Você vai prometer que vai lá nas minhas redes sociais também. Você vai prometer que vai me seguir no Instagram, no Facebook e tudo mais. Pelo menos no Instagram. No @professor Novaes. Lembrando que meu Novaes é Novaes com I, tá? Se alguém colocou aqui na legenda Novaes com E, tá errado, viu? É Rafael Novaes, é com I. Eu sei, é estranho, mas meu Novaes é diferentão. É Novaes com I. Segue lá, o @professor Novaes. Lá você vai ter dicas, humor, motivacional, vou tirar suas dúvidas e ainda faço sorteio de cursos e dos meus livros. Então me segue lá também no Instagram pra gente dominar esse mundo todo aí com direito tributário e com a ética também. O nosso IE Ética, tá bom? Então cuidado. Nosso acordo passa por isso. Eu vou aqui dar um tempinho, um minutinho, para você poder ingressar aí no seu Instagram e me seguir lá no Instagram. Vá. Se você não entrar agora aí, eu não vou continuar não a revisão hoje não. Tô esperando, viu? Como é que ele vai saber que eu tô seguindo ele? Ele não vai nem saber que eu tô seguindo ele. Esse otário. Eu não vou não seguir não. Tá bom, você está agindo de má fé. 30 é muito ainda. 20 pontos na prova da OAB, para você desmoralizado. Meu Deus, só fiz 20 pontos de 80. Seu Deus, no direito não é para mim não. Eu vou viver do que planto, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Você escolhe. Ou me segue de verdade, ou então tá reprovado. Ai, ai, é. Deu tempo já? Vamos lá. 10, @professor Novaes, tá? Vai excluir. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Agora tá seguindo. Agora eu vou continuar. Pois bem, preste atenção, olha para o nosso material aí na tela. Vê. O que é que eu vou encontrar ainda aqui, meus queridos? O que é que vocês percebam? A isenção, ela não se confunde com outro instituto, denominado de imunidade. Imunidade tributária. Imunidade é uma coisa, isenção é outra. Eu já disse para vocês que a isenção é forma de exclusão do crédito tributário. A isenção, ela vem por meio de lei. Por meio de lei. E a imunidade, Rafael? A imunidade está prevista na própria Constituição Federal. Por isso que é o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento. Porque a própria Carta Magna, republicana, democrática, nos dá esse benefício. Ou dá para algumas pessoas esse benefício de não se pagar tributos. Para você ter ideia, meus queridos, na linha do tempo que nós fizemos aqui, ó, a imunidade, ela mata desde a origem. A imunidade, ela se opera aqui, ó. Não há nem que se falar em fato gerador. Já a isenção não. Na isenção, o que não vai existir é o lançamento tributário, porque o fisco não quis. O fisco quis dar esse benefício. Então fique esperto, tá bom? Para não confundir esses institutos. As principais formas de imunidade são a imunidade dos impostos. Imunidade dos impostos, que você precisa realizar a leitura mais de uma vez, do artigo 150, inciso 6º da Constituição. Presta atenção, caramba, para fechar essa nossa aula, eu quero que você fique esperto. É a imunidade dos impostos. Eu não estou dizendo com isso que é a imunidade de todos os tributos, não. Você já viu que tributo é uma mãe,
Tributo é um gênero que se divide em toda essa galera aqui, o time especial. O que eu estou dizendo dessa imunidade, as mais importantes para a sua prova, é aquela que retira o dever de pagar impostos. Mas vai ter que pagar taxa? Vai. Vai ter que pagar contribuição de melhoria? Vai. Empréstimo compulsório? Vai. Contribuição especial? Vai. Vai. Todas essas demais serão devidas. Só não é devido o imposto. E é exatamente dentro desse contexto que você vai encontrar as alíneas A, B, C, D e a linha E. Ou seja, as imunidades recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade das instituições, o partido político, a fundação do partido político, o sindicato dos trabalhadores e as entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. Você também vai encontrar aqui a imunidade cultural, que diz que não vai incidir imposto sobre o livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão e sobre as obras musicais nacionais. Então tá aí. Quando eu falo de imunidade religiosa, para fechar mesmo hoje, eu estou falando que as igrejas não vão pagar impostos. Tá vendo que a situação aqui é diferente? A igreja não paga impostos. Então o que a igreja tem, meus queridos, não é uma isenção tributária, não. O que ela tem é mais forte do que isso. O que ela tem é imunidade. Então, caso o prefeito queira cobrar IPTU, ele mesmo que ele queira, ele não pode, porque a chuva cai de cima para baixo. E a Constituição Federal diz que as igrejas não pagam impostos. Já caiu prova da OAB, taxa. A igreja paga taxa? Paga. A igreja não paga um imposto. Por isso, para não confundir. Como também a imunidade recíproca, a imunidade dessas instituições, cultural e obras musicais. Rafael, o que é a imunidade recíproca? É aquela imunidade entre os entes políticos, tá bom? Para que você tenha uma ideia, olha aqui para mim, meu tempo já esgotou nessa nossa revisão. Lá no YouTube você pode encontrar imunidades tributárias na Constituição. Ou melhor, imunidades tributárias na jurisprudência. Foi uma aula que eu gravei recentemente. Deve ter mais de um ano, no máximo 2 anos, mas está bem atualizada, lá no Supremo Tribunal Federal. Fui convidado pelo STF para gravar um programa chamado Saber Direito. E nesse programa eu falei exatamente sobre as imunidades tributárias. São vídeos de 40 minutos. Se eu não me engano, são 4 ou 5 aulinhas de 40 minutos. E você pode também ter esse acesso aí para reforçar o seu estudo somente sobre as imunidades tributárias. De mais a mais, claro que existe outra infinidade de assuntos no direito tributário, mas eu tentei sintetizar o máximo de informações no menor período possível. Eu gostaria demais de agradecer a atenção de todos vocês nessa nossa revisão. Um beijo para a mulherada, um abraço na macharada, fiquem com Deus e uma boa prova na UAB. Tchau, tchau!